Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando o seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder um vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação, encosta donos da bola aí, com o Neto, Souza, Veloso, todo mundo comentando aí sobre o Flamengo e essa polêmica aí, né, entre Hugo Souza, Corinthians e Flamengo, né? O Flamengo não aceitou mais um fiador aí do Corinthians e o Corinthians quer entrar aí na justiça. Vamos ver o que o Neto falou aí, né, que ficou bastante revoltado sobre isso aí. E o Hugo pode voltar pro Flamengo se o Corinthians não pagar um valor à vista até o dia 30 de novembro. Então, sem enrolações, fica agora aí com o vídeo. Ele é ruim pro Corinthians, o presidente... Não conseguiu pagar o Hugo ainda, né? É, eu acho que o Flamengo não aceitou outra garantia. Não quis aceitar a outra... Né? É o direito que tem, aí o problema é deles, não é nosso. A verdade, o problema é deles. A verdade, ele tem que pegar o dinheiro, faz um empréstimo aí, paga ele total. Paga total. E acabou. Aí, pra você... E o Flamengo entra em campo nesta terça, vai encontrar o Fortaleza fora de casa, esse jogo ainda pela 35ª rodada, tá? Não é a próxima rodada, não. Nos treinos, uma novidade. Plata voltou às atividades. Vamos ver. O Flamengo terá reforços nesse final de temporada. Carlinho e De La Cruz estão recuperados de lesão. O atacante fez atividade com o grupo e está recuperado da lesão na coxa direita. O uruguaio não joga desde a semifinal contra o Corinthians. Depois, foi diagnosticado com uma lesão na posterior da coxa direita. Mas também já treinou com o elenco e pode ser opção para Felipe Luiz. Plata voltou a treinar com o time após seguir o planejamento especial para a recuperação física. Léo Ortiz e Gerson, um dos melhores na temporada, também voltam a estar à disposição. E Gabigol, depois de ficar afastado pela diretoria nos últimos 2 jogos, está liberado para jogar. No entanto, Felipe Luiz não pode contar com Everton Araújo e Fabrício Bruno, que cumprem suspensão automática após o 3º cartão amarelo. O Flamengo terá 2 confrontos direto na parte de cima da tabela. Em 4º lugar, com 62 pontos, a equipe enfrenta o Fortaleza, que está em 3º lugar, com 64. No ano passado, o rubro-negro terminou o campeonato em 4º lugar, após não ter conseguido nenhum título. Agora, o Flamengo já tem vaga garantida na Libertadores, mas ainda almeja boa colocação na temporada. Muito bem, briga lá em cima, hein? Com 2 times com quase a mesma pontuação, né, Venenão? Quanto diferença pro Fortaleza? Alguns 3 pontos. 4. Agora, fica o sentimento de lamentação, né, Fernandinho? Por quê, O sentimento Veneno? do torcedor rubro-negro é esse. Porque se tivesse dado um pouquinho mais de valor ao Campeonato Brasileiro, a gente poderia estar brigando lá na parte de cima pelo título junto com o Botafogo e com o Palmeiras. Fato, a verdade é essa, porque recentemente, tanto o Felipe Luiz, inclusive, sou totalmente contra aquele torcedor rubro-negro que bota a culpa no Felipe Luiz por não estar brigando pelo título nesse momento. Pelo contrário, o Felipe Luiz chegou há pouco tempo. A culpa é da diretoria juntamente com o Tite na ocasião, que pouco deram valor a essa competição. Na verdade, o Flamengo não dá valor ao Campeonato Brasileiro há muitos anos, não é só nessa temporada. Mas, dito isso, o Flamengo tem que entrar em campo pensando na vitória, como sempre. Parabéns ao Felipe Luiz por continuar fazendo esses jogadores terem motivação em campo, porque a gente sabe como é o ser humano. Ficava aquela dúvida de como seria o Flamengo após o título da Copa do Brasil, e o Flamengo continua dando a vida em campo como se estivesse buscando algum título, algo importante. É o Flamengo. Só o fato de vestir a camisa do Flamengo, esses jogadores têm que entrar em campo pensando na vitória sempre. Será um confronto extremamente difícil. A gente está falando de um Fortaleza que é muito bem treinado pelo técnico Vojvoda, jogando fora de casa, no Castelão, e o Fortaleza ainda pensando no título. A ver, tem aí reforços caseiros importantes. Vamos ver como será o time que vai entrar em campo, se o Gabigol será titular ou não, ainda não tenho essa informação, mas eu já disse aqui a minha opinião, acho que o Gabigol tem que sim ser titular diante do Fortaleza. Muito bem, agora põe na tela e chegou a promoção na... O Flamengo, né, vai enfrentar o Fortaleza hoje no Castelão. Hoje não. Vai enfrentar o Fortaleza no Castelão, tá? É amanhã o jogo. Né, o jogo vai ser no Castelão, Fortaleza e Flamengo brigando ali no topo da tabela. Tem tudo para ser o jogão. Fortaleza ganhou do Flamengo no Maracanã, mas era aquele Flamengo patético do Tite, né? Era o Flamengo frouxo do Tite. Não era o Flamengo do Felipe Luiz, que vive um excelente momento. Agora, é no Castelão, é na casa do Fortaleza. Fortaleza pode, inclusive, ser visto como favorito para esse jogo, jogando em casa. Fortaleza que está na frente do Flamengo ali, na tabela. Se perder, o Flamengo passaria o Fortaleza. Agora, o Felipe Luiz ele vai ter 8 reforços para o jogo.
8. Ele vai ter o retorno de 8 jogadores. O Plata, né, que voltou a treinar com o grupo nesse fim de semana, então o Plata está de volta. De La Cruz, que não entra em campo desde 20 de outubro, na semifinal contra o Corinthians, também está de volta. E aí ainda vai ter, Léo Ortiz, Varela, Gerson, Davi Luiz e Gabigol de volta. São 8 reforços no total, tá? Tem aí o De La Cruz, o Plata, eu acho que eu tô pulando algum. E o Carlinhos, mas o Carlinhos não dá para ser visto como reforço, com todo o respeito. Com todo o respeito que eu tenho ao Carlinhos, não é jogador com nível técnico para jogar no Flamengo, o Carlinhos. Mas são 8 nomes de volta a esse Flamengo. E tem isso, né, Bruninho? É um baita jogo, é um jogão de 2 times que jogam bola. São 2 times que jogam bola, né, Fortaleza e Flamengo, nesse momento atual. E agora não é o Flamengo do Tite. É o Flamengo do Felipe Luiz, Bruno Prado. É um jogo bom, são 2 times que vale o terceiro lugar aí, né? Se quem ganhar assume o terceiro lugar, que o Inter foi para terceiro agora. Se empatar o Fortaleza iguala o Inter ali em pontos, mas aí o Inter vai ter mais saldo, né? O Inter se empatar, o Inter termina a rodada em terceiro lugar. É um jogo bom, o Flamengo é um time que fica mais com a bola do que o Fortaleza. O Fortaleza é um time que não faz questão de ter a bola, mas é fortíssimo no contra-ataque, é um time que se arma muito bem organizado dentro de campo. É um jogo equilibrado. O Flamengo tem feito boas partidas fora de casa, fez um bom jogo no Beira-Rio, um empate com o Inter, venceu lá o Cruzeiro em Belo Horizonte, contra o Atlético na Copa do Brasil, também um bom jogo. E está embalado. O futebol brasileiro tem muito do emocional. O time, quando está embalado, ele fica muito mais forte no lado emocional. A gente vê vários momentos, né? Um Corinthians crescendo muito, começa a ganhar de todo mundo. Um Flamengo que está num bom momento, está ganhando. O próprio Internacional. Aí, em compensação, você vê uma queda absurda do Bahia, você vê uma queda absurda do Cruzeiro. Até lá na parte de baixo, um Juventude caindo, um Bragantino despencou. Aí o Atlético Paranaense ficou, acho que 12 jogos, ficou um tempão sem ganhar e de repente ganhou, embalou, ganhou 2. Ontem, por muito pouco, não ganhou a terceira seguida. Então, esse lado emocional pesa muito. O Flamengo está num bom momento de embalo, de confiança. É um jogo, para mim, um jogo muito igual ali em Fortaleza. O Flamengo vai ter mais a bola, vai propor mais o jogo, e o Fortaleza, ao seu estilo, vai tentar explorar os espaços que o Flamengo vai deixar, principalmente um time que marca com a linha de defesa bem adiantada, e o Fortaleza pode explorar bem isso. O Fortaleza gosta quando o time dá esse espaço. Você acha que o Fortaleza não vai propor o jogo, Bruno? Você acha que o Fortaleza vai esperar o Flamengo mesmo sendo em casa? Acho que sim. O Fortaleza é um time que não tem uma média de posse de bola muito alta, até uma das mais baixas do campeonato, a média de posse do Fortaleza. Então é um time que, ainda mais contra um adversário que gosta de ter a bola, tem jogo que não tem jeito, né? Você vai jogar, o Atlético Goianiense vai jogar lá, entrega a bola pro Fortaleza e defende. Aí ele vai ter que ficar com a bola um tempão e vai ter que arrumar espaço. Mas contra um time que gosta da bola, e o Flamengo é um time que quer ter a bola, quer roubar a bola, inclusive, muito rápido. Não é nem um time que troca muito passe. O Flamengo, quando rouba, ele tenta chegar mais rápido no gol. Até mais rápido. O time do Tite até trocava mais passes. Esse time do Felipe Luiz, ele é até mais direto. Provavelmente a média de posse de bola do Flamengo com o Tite deve ser maior que a do Felipe. O time do Felipe é um time que rouba e com menos toques chega no gol. Mas o Flamengo vai ficar mais com a bola e o Fortaleza vai esperar. O Fortaleza não faz muita questão de ter a bola, não. Eu tava até vendo os nomes aqui, mas eu acho que de reforço mesmo desse Flamengo, Flávio Prado, vai ser Gerson, Léo Ortiz e o próprio Plata, porque o Plata chegou bem. Os outros não estão mostrando um belo futebol nesse Flamengo, não. De La Cruz, eu acho que o De La Cruz tem tudo para ser um grande reforço a partir do ano que vem, tá? Porque o De La Cruz esse ano, para mim, foi decepcionante. Teve muitas lesões. Pode ser que com uma boa pré-temporada ele volte a ser o De La Cruz do River, que ele nunca foi no Flamengo. Nunca foi no Flamengo. De La Cruz, desde que chegou no Flamengo, só se machucou ou jogou mal. Então eu não acho um grande reforço. Nem sei se seria titular no meu Flamengo hoje, diante do que eu tô vendo o Flamengo jogar.
Aí a gente tem o Carlinhos. Gente, o Carlinhos não é um baita reforço. O Gabigol, que já está pensando no Cruzeiro, é o que ele vai fazer no ano que vem, e não mais tanto no Flamengo. Tenho até medo de contaminar o clima. Varela, gente. Varela. Olha o que o Wesley está jogando. Como que o Varela pode ser visto como reforço? Então tem isso, né? São reforços ali para elenco. Mas quase nenhum deles, tirando aí o Léo Ortiz e o Gerson, para mim, seriam titulares hoje do Flamengo. O De La Cruz, por nome, seria. Mas pelo futebolzinho que está jogando, não, Flávio Prado. Bom, o De La Cruz, você falou uma coisa e é muito importante. Ele se machucou, né? Ele se machucou muito. Aliás, ele vinha com histórico de contusões. Então, se ele não conseguir se recuperar, e eu torço para que se recupere, porque ele é o tipo do cara que eu paro para ver jogar, se ele não melhorar, é porque ele estava com problema e o Flamengo deveria ter visto isso antes de contratar. Gastar a fortuna que gastou. Caso contrário, ele se acertando, se alinhando, é claro que ele vai ser um tremendo reforço, né? É só ver, por exemplo, sem comparar um e outro, mas situações muito parecidas. O Neymar foi uma decepção no Al Hilal no primeiro ano. Claro, ele não jogou, não trabalhou. O Sheik já falou, já renovou, vai renovar. Quer seguir com ele porque acha que o cara pode dar tudo que ele tem de potencial e acreditando que ele vai se recuperar. No caso do Flamengo, o potencial do De La Cruz é indiscutível. Vai ser um baita de um reforço se ele estiver legal. Agora precisa ver isso. Quanto aos outros, eu acho que o Flamengo ganha um grande reforço com as ideias do Felipe Luiz, né? Ele vai ter um sistema de jogo que favorece até os jogadores médios a crescerem. Acho que esse foi o grande reforço. Um time ofensivo, um time agressivo, e aí até aquele jogador mais ou menos cresce de produção. Acho que isso o Flamengo vai ter que aproveitar bem a partir do ano que vem. Né? Porque são reforços que o Flamengo vai ter aí, 8 reforços. Vendo aqui a tabela, tá? Do Campeonato Brasileiro. Tem gente que diz, matematicamente ainda dá. Flamengo tem 62 pontos, um jogo a menos, tá? Do que os líderes aí do campeonato, Palmeiras e Botafogo. Se o Flamengo ganha do Fortaleza, ele vai para 65 pontos. Ele teria que tirar 5 pontos de Palmeiras e Botafogo em 3 rodadas. Eu acho quase impossível. Eu não digo impossível porque matematicamente não é impossível. Já o Fortaleza, aí sim teria mais chance de título. Porque se o Fortaleza ganha do Flamengo, ele vai a 67. 67 pontos. Ele fica a 3 de Palmeiras e Botafogo. Ou seja, pode brigar ali de igual para igual com Palmeiras e Botafogo, o Fortaleza. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. A gente segue no YouTube, Mauro Betting. Mas, são 2 times que ainda matematicamente brigam pelo título brasileiro. Agora, o Fortaleza pouco se fala. Eu vou até perguntar para você e para o Bruninho geralmente sabe, se o Fortaleza fica a 3 pontos e ele empata depois num determinado momento com Palmeiras e Botafogo, ele passa ou ele fica atrás por número de vitórias ou por saldo de gols? E Mauro Betting, os 2 ainda têm chance de título brasileiro, na tua opinião? Em relação ao critério, daqui a pouco o Bruno, acho que enquanto eu estiver falando, pode até falar. Fortaleza tem 18 vitórias, Palmeiras tem 21. Não tem. Botafogo 20. Acho que não tem. Então já era. Não dá nem com empate. As chances não dá, tem que passar, né? São muito pequenas para o Fortaleza e para o Fortaleza tá com 64, Palmeiras e Botafogo agora com 70, né? O Flamengo com 62, né? Claro que eles têm no momento um jogo a menos que Palmeiras e Botafogo, por óbvio. Esse jogaço que vai ser na Arena Castelão. Mas assim, eu acho que a gente fala menos do que deveria falar das chances entre Fortaleza e Flamengo. É evidente que está mais para Botafogo e Palmeiras, desde a rodada do final de semana, claro, um pouco mais para o Palmeiras do que para o Botafogo, por óbvio, no aspecto sobretudo anímico, né, mental, e a gente está vendo agora a tabela aqui, quem tem a imagem aqui da Jovem Pan para poder ver, né, exatamente a pontuação, em primeiro lugar, o número de partidas e a diferença neste momento, claro, Fortaleza e Flamengo com jogo a menos, o número de vitórias e o saldo de gols, que num campeonato tão equilibrado também é favorável, e no caso do Palmeiras também é favorável. O Palmeiras, no momento, além de ter uma vitória a mais que o Botafogo, também tem um saldo de momento melhor que o do Fogão. O Palmeiras tem 3 gols a mais de saldo do
do que o Botafogo. Talvez a gente fale menos do Fortaleza na terceira posição, exatamente porque não é um clube do Rio, de São Paulo, de Minas e Rio Grande do Sul, e até por isso o torcedor do Tricolor tem toda a razão de chiar e reclamar de mais uma campanha fantástica da equipe do Vojvoda, faz um trabalho bárbaro desde maio de 2021 no Fortaleza. E o Flamengo é um Flamengo de chegada, é um Flamengo muito forte, é um Flamengo que agora está jogando bem bonito com o Felipe Luiz e que não conseguia nenhuma coisa nem outra com o Tite. Foi uma das grandes decepções recentes, entre tantas decepções até pelo excesso de troca de comando do Flamengo. É um Flamengo que era campeão da Libertadores e da Copa do Brasil 22 e trocou do Dorival Júnior para o Vitor Pereira. Se você troca o Dorival Júnior pelo Guardiola, pelo Klopp, vai, né? Pelo Vitor Pereira, convenhamos, não foi mesmo, e outras infelizes trocas do comando do futebol do Flamengo. Mas o Flamengo agora está jogando aquela coisa que dá para discutir. Eu tenho certeza que o Pilhado já falou muito aqui na Jovem Pan e, sobretudo, deve pensar porque não houve a troca anterior, né? E ele mesmo defendia essa troca e agora com imensa razão, por tudo que não rolava com o Tite, está rolando com o Felipe Luiz, e a tendência é que venha rolar muito mais, como destacou o Flávio Prado, pelo enorme potencial, pelo conhecimento que tem o Felipe Luiz e pelo que rapidamente já fez, até independente da grande conquista de Copa do Brasil. São os resultados que ele está fazendo, as apostas dos moleques. Mauro, a gente tem que voltar para a Rádio Jovem Pan, de novo aí te cortando para voltar para a rádio. Em 2 segundinhos, tem de volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Pode concluir, Mauro Betti. Obrigado, Pilhado. E assim, o Felipe, e isso acontecia com o Tite, também levou a saída dele. O das equipes que ainda sonham, e o Flamengo não é só um sonho, conseguiu mais uma Copa do Brasil contra o Galo, das grandes equipes brasileiras, das que estão, claro, na disputa da final da Libertadores no sábado em Nunes, Botafogo, Atlético Mineiro, Palmeiras e Botafogo, bem menos, Fortaleza e Internacional, Fortaleza e Flamengo, e dever dizer, o melhor futebol do Brasil hoje é do Internacional do Roger. E o Corinthians está jogando bem também, mas o Flamengo é o que mais sofreu com desfalques. Ele perde o artilheiro não só do Flamengo, o artilheiro do Brasil na temporada, o Pedro, perde Luiz Araújo, perde Cebolinha. A felicidade, a facilidade, a competência e o dinheiro e uma série de outras circunstâncias é que o Flamengo consegue ir ao mercado, perde jogadores importantes, perde o próprio Vinha, que era uma opção para lateral, e traz o Alexandro, perde os jogadores importantes e ainda pode ir atrás do Alcaraz, do Plata que está voltando, enfim, tem um baita elenco que continua muito forte, mesmo perdendo gente tão importante como perdeu o Tite, perdeu o Felipe Luiz. O Flamengo ainda segue vivo, mas claro, muito mais difícil. Se conseguir uma baita vitória, dificílima vitória em Fortaleza, pode sonhar, vai depender, claro, também do Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque, mas é um campeonato que, se eu diria decepcionante, que o Flamengo tinha condições reais de tentar mais um Brasileirão, também não é um fracasso. E o Fortaleza, sinceramente, é muito melhor que a encomenda. Eu achava que depois do vice-campeonato da Sul-Americana no passado, perdendo para a LDU de Quito lá em Maldonado, que o Fortaleza tinha chegado, se não ao topo, mas um nível muito bom. Chegar para estar disputando ainda o Brasileiro contra colossos como o Palmeiras, Botafogo, o próprio Flamengo, o Galo, que não vai ganhar Brasileiro, mas pode ganhar no sábado da Libertadores, é muita coisa, é muito legal, e não por acaso animando o próprio Ceará, que conseguiu no atropelo final voltar para a Série A no ano que vem, junto com o Mirassol, do trabalho fantástico, sobretudo na estrutura do Mirassol, do próprio Sport voltando, e do Santos, que volta com a pior campanha de um campeão de Série B, mas volta o Santos para o lugar dele. Enfim, então isso anima. Vamos ter, a princípio, se o Vitória se manter, e acho que vai se manter na Série A, 5 equipes do Nordeste entre 20 no futebol brasileiro. Isso passa, claro, por muitas coisas, o próprio processo de SAF do grupo do Sítio no Bahia, do Rogério Ceni, o trabalho fantástico do Fortaleza desde um pouquinho antes do centenário, com o Marcelo Paes, com o Rogério Ceni e agora muito com o Vojvoda, a partir de 21, mas passa por um momento muito legal, que os rivais locais se inspiram no exemplo, e é um belíssimo exemplo para se inspirar no futebol do Nordeste, do Brasil, da América do Sul, do Fortaleza, e que os outros clubes vêm na cola, vêm junto. Ou seja, muito bom, né? Ver mais uma vez o Mauro Betti reconhecendo a minha sabedoria nesse ano, né? Esse ano eu sou um grande sábio do futebol brasileiro, né, Bruno Prado? Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? No começo do vídeo aí, Vini Neto aí falando um pouquinho sobre o caso Hugo, né? Que aí o Corinthians ofereceu mais um terceiro fiador aí, mas o Flamengo recusou, né? E só quer o pagamento à vista. Aí o Corinthians, né, diz que vai acionar a justiça aí para que o Flamengo possa liberar o goleiro de uma forma aceitável, né? E assim o acordo ser parcelado em 4 vezes, né?
E o Timão vai tentar mais um fiador aí para que resolva isso aí. Mas o Flamengo acredito que não vai aceitar, tá meio redutivo, né? Que é só o valor integral, o valor completo de 4.800.000, né, reais, né? Então vai ter o prazo até o dia 30 desse mês, né, 31 desse mês. E se não pagar esse valor até o dia 31 desse mês, não vai poder exercer a compra do goleiro e que volta no próximo ano aí, no começo de 2025, para o Flamengo, né? Então o Flamengo já pode até vender aí pro Grupo City, que está de olho também nessa valorização do goleiro aí e que tem bastante interesse, né? Que é um time lá da Bélgica, do Grupo City, que quer contratar o Hugo Souza. E aí, torcedor, o que acharam? Comente pra gente aqui também a opinião aí, depois no vídeo falando sobre as chances do Flamengo ser campeão ainda. É um pouco complicado, mas vamos torcer aí até o final, né? Porque nada é impossível o Flamengo. E como aconteceu aí na época de Rogério Ceni, né? Que o Flamengo foi campeão, né? Na cagada, vamos dizer assim, né? Porque não foi por mérito, né? Porque o Flamengo perdeu no jogo e acabou sendo campeão mesmo assim, né? Então acredito que o Flamengo ainda tem chance e nada é impossível. Qual a sua opinião? Nos comentários pra gente aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.